que você pensa de você mesmo? O que você pensa da igreja? O que você pensa da sua igreja? O que outras pessoas pensam de nós? O que Jesus pensa de nós? Apocalipse, capítulo 2, versículo 18 ao 29, diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apegue-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com um cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Jesus, a palavra é tua, Pai. Eu creio no poder do teu Espírito Santo, agindo e nos falando por meio da tua palavra. Então, abre os céus, abre os nossos ouvidos à tua voz, abre os nossos corações e nos aqueça aqui, Senhor, nessa noite. Glorioso é o teu bendito nome, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Valeu. Boa noite a todos, irmãos, amigos. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, estou um pouquinho lesionado aqui da garganta, mas estou tomando talvez o último copinho de quentão, ajudar, e vai dar certo. Vai dar certo, tranquilo. Essa é a nossa quarta mensagem da série O que Jesus pensa de nós. Eu confesso a vocês que eu não sabia o teor de cada uma das cartas, não foi no sentido de que não foi planejado antes de a gente iniciar a série. Jesus, em oração, em estudo, me conduziu, porque era o momento da gente estudar aquilo que ele falou para o início das igrejas, o que Jesus tinha para falar para aquelas igrejas no início da história, já ali no primeiro século, e umas igrejas que estavam começando, que já tinham começado há algum tempo.
E é muito importante para nós também, como uma nova igreja, entender isso, porque essas palavras não são somente para eles, são para toda a igreja de Jesus em todos os tempos. Então, Deus foi conduzindo, eu não sabia a relevância de cada uma dessas mensagens e como elas têm sido relevantes para mim e para nós como igreja nos momentos que nós temos vivido. É o Espírito conduzindo aquilo que a igreja precisa ouvir. E o versículo 18 nos diz que escreva essa carta ao anjo da igreja em Tiatira. Tiatira, uma cidade a menos importante das 7, das que a gente viu até agora, essa quarta e as próximas que virão. Essa era a cidade menos importante, mas é a cidade que recebe a carta mais longa até agora. Ao contrário de Pérgamo ou Esmirna, Tiatira não tinha relevância no cenário político religioso da época. Mas era uma cidade, um centro militar e um centro comercial muito forte, em desenvolvimento. Ali em Tiatira foram criadas várias associações. Os primeiros sindicatos surgiram ali. Começaram a fazer associações, grupos de diversos perfis de trabalho ou tipo de trabalho. Dos tecelãos, dos quem trabalhava com tintura, de quem trabalhava de várias áreas que tinham ali lã, couro, os que trabalhavam com linho, os que trabalhavam com bronze, os que eram oleiros. Era um centro comercial forte. E ali começaram essas associações, umas sociedades, para ajudar no desenvolvimento daquela profissão, daquele ofício. Então, quem se juntava a essas associações fazia network ali com fornecedores, com outros parceiros, e ajudava a desenvolver o negócio. Desfrutava de benefícios sociais e comerciais, fazendo parte dessas associações. Por isso que ficar de fora de uma associação como essa ia dificultar muito o desenvolvimento de alguma profissão, do seu trabalho. E quem não conseguisse a cartilha das associações, das guildas, não poderia desfrutar de benefícios comerciais da cidade. Seria até expulso dali, se não seguisse a cartilha, expulso da sociedade. E entre as regras, entre as vantagens de se participar desses grupos sociais, incluía a participação em festas e banquetes sociais. Mas naquela época muito ligado à adoração, a deuses, à imoralidade nesses banquetes rolava solta. Então era participar dessas festinhas dos sindicatos ali, onde rolava de tudo que era coisa. Oferendas aos deuses e orgias e todo tipo de coisa que acontecia. Seria quase impossível lá em Tiatira ser um comerciante e não pertencer a uma dessas associações. Você não ia conseguir desenvolver talvez muito bem seu negócio. Era quase como declarar falência comercial. E era dentro dessa cultura que tinha uma igreja ali. Tinha uma igreja que foi plantada ali. E é interessante que entre os diversos deuses, sempre há um panteão de deuses gregos, romanos, misturados ali nos nomes, né? Entre os diversos que havia ali, havia um que se destacava como o padroeiro de Tiatira. Era Apolo. Deus Apolo, Deus grego Apolo. Um Deus considerado o Deus do fogo, Deus da sabedoria, Deus do metal, um Deus guerreiro, que era também considerado, filho de Zeus, o rei dos deuses do Olimpo. Agora observe como Jesus se apresenta para essa igreja, entre as características dele. Cada carta ele começa dando algumas características que têm a ver com a igreja e com o local. E aqui ele vai dizer que ele é o Filho de Deus, aquele que os olhos são como chamas de fogo e cujos pés são como bronze polido. Essa linguagem ecoa os traços de Apolo. Jesus está dizendo, vocês conhecem muito deuses aí em Tiatira, vocês têm o padroeiro da cidade que tem um perfil, mas eu sou o verdadeiro Filho de Deus. Eu tenho meus olhos como chamas de fogo, eu domino isso. Eu tenho os meus pés do metal de batalha. Essa cidade adora um Deus pagão, inexistente, mas eu sou o Cristo. Assim que ele se apresenta aqui. Só que Jesus não está interessado em lutar contra Apolo, um Deus inexistente. A questão não é convencer o mundo de que ele é mais poderoso que Apolo. Jesus tem interesse no coração dos seus filhos naquela cidade. Ele tem interesse nos seus discípulos, na sua igreja. Não é Apolo, Deus de vocês?
Não são as associações e sindicatos que garantem o sustento e a existência de vocês em Tiatira? Vocês pensam isso? Mas sou eu, o Deus Filho encarnado, morto e ressurreto, que vive e que governa sobre tudo e todos. Assim começa essa carta. E eu tenho, diz Jesus, olhos como chamas de fogo. Eu tenho um olhar que queima tudo, toda a parafernália de vocês, tudo que é supérfluo vai passar por esse fogo e o que não é eterno vai ser consumido, não vai sobreviver. Eu enxergo tudo, nada fica oculto aos meus olhos, nada passa despercebido aos olhos de Jesus. Não adianta vocês terem status na terra, não adianta vocês terem privilégios terrenos, não adianta ficar bonito na foto, por fora, ter aparência de cristão. Jesus olha o que tem por dentro, com um olhar de purificação, com um olhar profundo, de juízo, que queima aquilo que não é eterno. E se não tem nada eterno, queima tudo. E ele não se esquece de nós. Jesus não se esquece de nenhum dos seus, nem das nossas obras, nem das nossas boas obras. E essa igreja, ela recebe muitos elogios. Ela é a igreja mais elogiada do que as outras, porque essa igreja está bem. Ela está bem. Observe o que Jesus diz, pensa e diz para essa igreja: sei de tudo que você faz, afinal eu tenho olhos penetrantes que queimam, que fulminam, que vão fundo. Eu sei de tudo que você faz e eu vi o seu amor, eu vi a sua fé, eu vi o seu serviço, eu vi sua perseverança. E eu observei que você tem crescido em todas essas coisas. Os cristãos daquela igreja, eles tinham em primeiro lugar o amor. A primeira carta lá de Éfeso, que também trabalhava, que expulsava falsos profetas, que era ortodoxa, firme na doutrina, mas não tinha amor. Esses têm amor. Jesus destaca essa primeira característica. Essa igreja tem amor. Amor a mim, que reflete em amor uns pelos outros. Tinham fé. Fé no ensino de Jesus. Não é aquela fé, uma boa esperança que todo brasileiro tem. Fé que é fidelidade, confiança no ensino de Jesus. E eles trabalhavam, serviço, eram ocupados no reino de Deus. Quando se tem fé e amor, como resultado se tem serviço. O trabalho na obra, na missão, cuidando do bem-estar uns dos outros. Se você tem fé e tem amor por Jesus, vai refletir em amor e cuidado pelos outros e em serviço no reino de Deus. E em perseverança. Essa igreja não era de afrouxar as rédeas. Era firme. Não em qualquer situação. Não era uma igreja que tinha mimimi. Porque aqueles que amam, e eles vão expressar esse amor através da satisfação das necessidades dos outros. E aqueles que são firmes na fé permanecem fiéis. E o destaque dos elogios é o último, né? Jesus fala tudo isso e ainda fala: e vocês têm crescido em tudo isso. Cada dia eles tinham mais fé, que não é uma crença vazia, mas fidelidade, obediência àquilo que Jesus ensina. Porque se Jesus fala uma coisa e eu tenho fé, quer dizer que eu acredito. E se eu acredito, eu faço. Se eu não faço, é porque eu não acredito naquilo. Eu faço aquilo que eu acredito. Eles acreditavam, obedeciam. Vinha de uma crença que eles tinham de que fazer o que Jesus manda é melhor. E cada dia eles tinham mais amor, mais paciência uns com os outros. E em tudo isso estavam crescendo. Que coisa boa ouvir isso de Jesus, gente. Jesus falar isso para nós. Jesus falaria isso para a nossa igreja. Vocês têm muito amor, muita fé, muito trabalho, muita perseverança. E estão crescendo em tudo isso. Que belo ouvir isso. A igreja está bem. Mas a igreja está mal. Jesus muda o tom do seu elogio para uma dura reprovação. No versículo 20 diz: contudo, tenho contra você uma queixa. O dilema para essa igreja era o de se envolver naquelas cerimônias comerciais, misturado com festas, com bebedeiras, com imoralidade, impureza sexual. E se eles decidissem não fazer parte daquilo, eles iam ser banidos socialmente, perder sustento talvez, colocando em risco o ganha-pão deles.
E a maneira com que alguns irmãos lá daquela igreja estavam lidando com essa situação era permitir esse tipo de desvio dentro da igreja. Pessoas de dentro da igreja estavam ensinando o contrário disso. E isso levantou uma grande preocupação de Jesus. Olha, apesar de tudo que é bom, tem uma coisa muito perigosa acontecendo aí. Muito perigosa. Eles estavam tolerando uma influência danosa para a igreja. Uma influência que estava se espalhando como um câncer, comprometendo a saúde espiritual daquela igreja tão linda, tão elogiada e em expansão. No versículo 20 ainda Jesus diz: vocês estão permitindo que essa mulher, Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. A igreja está mal. Não há amor no homem, ou trabalho sacrificial, ou dedicação, perseverança que compense a tolerância à maldade, ao pecado. Nada daquilo ia compensar tolerar o pecado. A igreja estava permitindo que essa falsa profetisa influenciasse as pessoas e levasse eles a fazerem associações com o pecado. O nome dessa mulher aqui não era Jezabel, muito provavelmente. Isso aqui é uma referência a Jezabel do Antigo Testamento. Uma comparação à postura daquela mulher, ao perfil. Lá no Antigo Testamento, um dos reis, Acabe, ele se casou com uma mulher, filha de um outro rei, de outro povo, de um povo pagão. E aquela mulher influenciou o rei Acabe e todo o povo a misturar na adoração ao Senhor Jesus os elementos do culto a Baal. Então não era mais a regra, todas aquelas regras que quem está fazendo a leitura passou por Levítico, lá os detalhes do templo, de como tinha que ser feito os sacrifícios. Eles ignoraram todos aqueles detalhes que Deus deu da sua santidade, da sua excelência, e começaram a colocar elementos pagãos no seu culto, a misturar coisas. E essa mulher, Jezabel, lá no Antigo Testamento, era uma agente de Satanás para corromper o povo de Deus. Que depois ela começou a perseguir os profetas do Senhor, que estavam falando que aquilo era errado, e começou a matar os profetas do Senhor. Ela começou suave, uma cerimônia de casamento, uma festa, um banquete, uma decoração diferente no templo. Só quero trocar isso aqui, e ela foi mostrando suas garrinhas. Essa mulher aqui, de Tiatira, muitos anos depois, era uma segunda Jezabel para o povo de Deus ali. Ela estava induzindo os discípulos de Jesus daquela cidade ao pecado. Ela ensinava uma falsa liberdade. Nós somos livres. A graça de Jesus nos faz livres. Nós não há mais pecado, nós podemos fazer de tudo. Aquela hipergraça que hoje é ensinada em alguns lugares também. Não importa o que você fizer. Ela ensinava que os pecados da carne, eles podiam ser livremente tolerados. Não tem problema. Afinal, se é para manter as relações sociais, comerciais, para manter o teu sustento, para manter a tua sobrevivência, dizia ela, não tem problema. Ela ensinava os crentes que os crentes deveriam defender os seus interesses materiais a todo custo. Prejuízo financeiro para ela era mais perigoso que o pecado. Não, peraí, daí vai afetar a nossa renda. Vai afetar aqui nas nossas relações comerciais. Esse tipo de atitude eu não posso ter, mesmo que seja pecado. Ela amava mais o dinheiro do que a Jesus e estava induzindo isso dentro da igreja. É possível até que ela tenha defendido um dualismo filosófico muito comum ali na época da filosofia grega, de que, trazendo para a igreja o ensino de que o espírito é bom. Nós temos duas partes no nosso corpo, o espírito e a carne. O espírito é bom, o espírito é o que Deus se interessa, é o espiritual. Nós temos que cuidar da nossa religiosidade, temos que cuidar do setor da espiritualidade. Mas a carne, o que a gente faz aqui na terra não tem nada a ver, é outro setor. Ela é má, ela é ruim. Jesus já eliminou, vai eliminar ela, então não interessa o que eu fizer aqui, só interessa o meu espiritual. Esse é um ensino muito comum daquela época e provavelmente ela era influenciada por isso e colocava esse tipo de ensino dentro da igreja. Então não importava se os discípulos de Jesus estivessem cometendo atos de imoralidade ou se eles comiam coisas sacrificadas a ídolos.
Essa semana eu vi um material, acho que era um Reels, de um casal, onde um dos cônjuges era uma mulher trans. E ela disse que estava muito feliz por poder voltar para Jesus, por ter encontrado uma igreja que aceitava ela como ela era. Porque Jesus não é um açougueiro, não está interessado na minha carne. Opa, olha isso aí, desde lá, falando essa mesma filosofia, dentro das igrejas, um falso ensino, onde tenta fazer uma separação da sua essência como pessoa. Influência do dualismo grego, influência da pessoa que busca razões por aprovação. Eu quero que alguém que diga que o que eu estou fazendo não é errado. Então ela vai procurando um lugar onde as pessoas vão falar coisas que, aqui que eu me senti bem. Porque aqui eu me senti bem. Ninguém fala que eu sou errado, que eu estou fazendo coisas erradas. As pessoas buscando aquilo que agrada a seus ouvidos. Paulo já alertou Timóteo sobre isso. Chegará o tempo que as pessoas procurarão lugares, para ouvir profetas que falem aquilo que agradem aos seus ouvidos. Tem um teólogo já falecido que ele escreveu nos anos 60. Temos uma advertência. Uma igreja cheia de gente, cheia de energia e atividade, não necessariamente é uma igreja verdadeira. É muito fácil encher uma igreja de pessoas quando os fiéis vêm para serem entretidos, não para serem instruídos. Quando eles vêm para ser tranquilizados, em vez de ser desafiados e confrontados com a realidade dos seus pecados e a oferta de salvação. Uma igreja pode chegar a estar cheia de energia, todavia pode ter perdido o centro da sua vida. E em vez de ser uma congregação de Cristo, não passa de um clube social. Uma mentira de Satanás. E aquela igreja em Tiatira abriu as portas para essa mulher, que tinha voz, tinha influência. Só que aquela igreja não tinha pulso para desmascarar ela, para confrontar ela com o ensino apostólico. Eles não tinham o Novo Testamento escrito, mas tinham as orientações dos apóstolos. Talvez algumas das cartas de Paulo já tinham cópias chegado ali. Eles tinham instrução. Eles não praticavam disciplina bíblica. A prática da disciplina na igreja que Cristo instituiu, Jesus que ensinou sobre isso, é para manter a santidade da igreja. Ela tem um duplo objetivo, a disciplina: chamar os salvos ao arrependimento e a um comportamento coerente com a vida em Cristo, e também expurgar da igreja aqueles que teimosamente se agarram a seus pecados. Ela tem um duplo sentido, duplo objetivo. E em qualquer um dos casos, o objetivo maior e final é sempre a purificação da igreja. Jesus está purificando, santificando, preparando a sua noiva para o grande banquete com Cristo. A igreja, com essa figura de noiva, e Jesus, o noivo, que vão se casar, vão se unir na vinda de Cristo, num banquete da cerimônia de casamento. Essa figura do casamento, que é muito preciosa para Deus, Ele usa para a igreja. E nós temos que nos preparar, nos livrando dessas impurezas. Paulo alertou sobre a pureza da igreja, dizendo que era para eles, lá em Corinto, expulsarem do meio deles aqueles que cometiam insistentemente os seus atos pecaminosos. Não está dizendo que a pessoa pecou, tem que dar de relho, mas aqueles que são advertidos, são orientados, são instruídos, mas insistem rebeldemente nos seus atos, tem que tratar como um gentil, alvo de amor, de evangelismo. Mas você não considera-o como irmão, ele precisa conhecer a Jesus, verdadeiramente, em seu coração. E muitas igrejas não tratam os assuntos que precisam ser tratados, não resolvem para evitar escândalo. Acontecem coisas com líderes, com pastores, e aí fica tudo abafado, porque senão vai gerar escândalo. Mas o pior escândalo é manter esse tipo de coisa cobertada. Tem que tratar. Tem que mostrar que nós trabalhamos com seriedade com o pecado. Não é para dar de relho nas pessoas, mas é para dar a chance ao arrependimento, à confissão do pecado, à salvação, à edificação da santidade na igreja de Cristo. Mas, porque disciplina não é castigo, irmãos. Disciplina não é castigo, ela visa a restauração, santificação da igreja do Senhor. Mas o rebelde e orgulhoso aproveita para fugir de um confronto transformador e vai procurar um lugar onde ele não vai ser confrontado.
É interessante perceber que nas 3 igrejas anteriores, até agora, as que receberam reprovação de Jesus, né? Esmirna não recebeu nenhuma crítica, mas as 3 que receberam com essa aqui, há uma progressão do mal. Se você observar, lá em Éfeso começa com uma igreja sem amor. Depois, em Pérgamo, uma igreja que tolera o ensino distorcido dentro da igreja. E agora, aqui em Tiatira, eles toleram os atos pecaminosos dentro da igreja. Parece que a coisa vai ficando cada vez pior. Lá em Éfeso, Jesus diz que eles tinham lá na cidade sinagogas de Satanás, também fazendo referência aos judeus que estavam perseguindo os cristãos. Mas Satanás tinha algumas igrejas dele lá. Em Pérgamo, ele diz que tem o trono de Satanás naquela cidade, um sistema todo maligno. E aqui, em Tiatira, ele diz que eles estavam se envolvendo com coisas profundas de Satanás. Há uma progressão do mal. E algumas dessas coisas profundas eram praticadas de maneira escondida. Só que ninguém pode se esconder. Ninguém pode esconder nada do olhar daquele que tem olhos como chamas de fogo. Ninguém esconde nada de Jesus. Ele sabe o que você faz no escondido, o que eu faço, o que a gente tenta acobertar e esconder. Ele sabe. A igreja está bem, mas a igreja está mal. Só que nem todos daquela igreja eram infiéis ao Senhor. E é por isso que ela está bem. Jesus conhece os seus discípulos, ele chama cada um pelo nome. E nesta igreja, como em todas as outras, e como em nossa igreja, como todas as igrejas de Jesus, tem o joio e o trigo. E é por isso que a igreja está mal. Por isso que nós devemos estar alertas. E Jesus distingue essa situação em 3 grupos. Aqueles que ensinavam e estimulavam as práticas pecaminosas, os seguidores dessas práticas, que toleravam aquilo, e os que não seguiam aquele ensino. E ele faz um alerta para esses primeiros 2 grupos e promessas aos fiéis do terceiro grupo. Qual é o alerta de Jesus? É interessante você observar que antes de Jesus tratar aquela mulher com juízo, ele a confronta. Ele é misericordioso. Ele deu tempo para ela se arrepender e mudar. Versículo 21 diz: dei a ela tempo para que se arrependesse, mas não quer se arrepender da sua imoralidade. Portanto, eu a lançarei doente numa cama, e aqueles que cometeram adultério com ela sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam e abandonem a prática de tais atos. Deus é paciente. Deus é misericordioso. Ezequiel capítulo 33, versículo 11, nos diz que Deus não tem prazer algum na morte dos perversos. Ele dá tempo para que se arrependam. Ele disciplina os filhos que ama. A disciplina, nós já falamos, é um ato de amor. Mas quando a disciplina é rejeitada e a pessoa se mantém rebelde, diz a palavra de Deus em João capítulo 3, versículo 36, quem não obedece o Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus sobre ele permanece, como está já sobre toda a humanidade rebelde, permanece. E o julgamento divino estava prestes a cair nessa igreja. Não só em Jezabel, mas também naqueles que cometeram adultério com ela, que se relacionaram, que são coniventes com aquela situação. Esse adultério, ele pode sim, muito bem ser literal também. Relações sexuais ilícitas e inapropriadas dentro da igreja. Mas também pode se referir à traição a Jesus. Da mesma forma como Deus fala com o seu povo no Antigo Testamento, usando a figura da traição, do adultério, ao povo que se relacionava com outros deuses, que abandonava o temor ao Senhor, a busca a Deus, para se buscar prazeres e buscar coisas em outros lugares. Jesus está falando isso porque ignorar o ensino de Jesus, tolerar perversidade é trair Jesus. E ele chama para o arrependimento. Ele usa os seus meios para trazer seus filhos de volta. Ele usa o ensino, ele usa a exortação e ele usa a disciplina para trazer os seus filhos de volta para ele. Caso contrário, o versículo 23 nos diz: matarei seus filhos. E então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração.
darei a cada um de vocês o que seus atos merecem. O termo filhos se refere aos seguidores, os discípulos daquela mulher. Aqueles que seguiam aquele ensino, que toleram, que se entregam a esse tipo de vida tolerante e perniciosa, pecaminosa, misturada, mundana, como nós vimos semana passada. Irmão, o pecado pode ser bom, mas é uma fraude. Oferece um conforto, uma paz, uma segurança, mas te ilude. Te ilude. Promete vida, mas cobra com a morte eterna. Homem de guerra é Jeová, já dizia Adhemar de Campos, lembra? Quem lembra dessa? Homem de guerra é Jeová. O seu nome é temido na terra. Ele é homem de guerra, de justiça. Aqueles que se opõem à sua santa e perfeita vontade vão ser esmagados com seus pés, semelhantes ao bronze polido, precioso, mas duro. Por isso não espere o sofrimento, não espere a dura disciplina. Aprenda com o ensino, aprenda com a exortação, antes que a disciplina chegue a você. É tempo de se arrepender. Talvez você tenha medo do que os outros vão pensar. Você tem medo de confessar pecados, tem medo de reconhecer seus erros, tem medo do que a igreja vai dizer, tem medo do que o pastor vai pensar. Mas o que importa eternamente é o que Jesus pensa de nós. Se o Espírito Santo está mostrando pecados em sua vida nessa série, não deixe o diabo te atormentar com culpa, querendo colocar um peso de culpa sobre você. O Espírito Santo revela para trazer a libertação, a liberdade, o perdão, o alívio, a restauração, e não o peso de culpa. Quem fica apertando para te fazer doer isso é Satanás. Arrependa-se, confesse e seja verdadeiramente livre. Confie, obedeça a Jesus, venha para o lado da vida. Deus está te dando hoje a oportunidade de se voltar para Ele. Não é voltar para a igreja somente. Não é voltar para o serviço na igreja somente. Mas para os braços do Pai. Braços que estão estendidos para oferecer perdão. Para te caminhar junto com você. Te fazer santo e perfeito como Ele é, transformando a sua vida de glória em glória, te levantando, colocando família junto com você para orar por você, para te ajudar nessa caminhada. Não desperdice isso. Cada dia é um alerta. Ou você se entrega a Jesus, se arrepende, desfruta de graça, do perdão, da restauração, ou corre o risco de hoje ser sua última oportunidade. Aos que não se entregarem a essa mistura do mundanismo com a vida na igreja, aos que confiam em Jesus, ele diz, versículo 24 e 25, ele faz promessas. Não lhes pedirei coisa alguma. Não vou colocar sobre vocês outro peso, em outras linguagens, senão que se apeguem firmemente ao que já têm, até que eu venha. Jesus orienta, fique firme, persevere naquilo que você já tem. E o que aqueles fiéis já têm? A presença do Espírito Santo de Deus, a orientação na palavra, o suprimento diário de Jesus, como nós vimos semana passada, o maná escondido, que você pode desfrutar todos os dias na mesa do Senhor, até que Ele volte. Aqueles que não vendem a sua consciência para esse mundo, que não se rendem aos deuses desse século, aqueles que não trocam Deus pelo dinheiro, pelo prazer do pecado, esses vão ser honrados. Ele promete, versículo 26, ao vitorioso que me obedecer até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. Essa promessa é uma referência ao Salmo 2, a respeito da nossa participação no reino de Cristo. Não é uma promessa que nós vamos invadir e tomar os poderes públicos. Nós vamos governar sobre os municípios com as secretarias, com as câmaras, com os senados. Não é sobre isso que Jesus está falando. Não é poder político que ele fala aqui.
Aqueles que permanecerem fiéis a Cristo, apesar de sofrerem desprezo nessa terra, vão governar com Jesus em seu reino. Ele convida para a gente participar. Nós vamos ter vida após a morte. Vida, atividades. Quais são? Jesus está preparando para nós. Ofícios, o trabalho perfeito. Nós temos vocações. E esses vão exercer autoridade sobre as nações, protegendo o reino, promovendo uma verdadeira e santa justiça. Aqueles que confiarem em Jesus e pelo poder do Espírito Santo vão governar as suas paixões aqui terrenas, terão governo pleno nos céus. Cristo vai declarar autoridade a eles, como Ele tem autoridade. Aqueles que perseverarem vão usufruir da presença gloriosa, divina e poderosa e eterna de Jesus Cristo com você. A gente olha muito para esse mundo e não olha para Jesus. A gente não olha para Jesus. A gente olha muito para as coisas que o mundo nos oferece e esquecemos de olhar para Jesus. Olhe para mim. Eu sou a estrela da manhã, aquele que radia, que brilha, que dá condições de você sobreviver. Concluindo, irmãos. Ouça a repreensão de Jesus. Jesus te ama. Meus irmãos, é muito bom ser elogiado por Jesus. Pensa que legal quando eles receberam essa carta e começaram a ler ali. Eu sei do amor de vocês. Eu sei que vocês estão se dedicando muito. Ninguém tinha falado, ninguém vê eu trabalhando, ninguém vê o quanto eu ralo aqui, ninguém vê. Eu sei, Jesus diz, eu sei o quanto tu rala. Eu sei o quanto você se dedica, como você persevera e é paciente. É muito bom ser elogiado por Jesus. Mas é muito bom ser repreendido por Jesus. É bom ser repreendido por Jesus. Significa que Ele está interessado em nós. Ele quer que a gente melhore. Ele quer nos santificar. Ele está nos purificando, nos aperfeiçoando. Ele poderia simplesmente dizer, tá fora. Deu. Não combina comigo. Tchau. Morte. Pecado, eu sou santo, não quero, vou fulminar vocês. Ele tem direito de fazer isso, ele poderia. Mas ele está dizendo, se arrependam. Eu estou ensinando o caminho, eu quero mostrar para vocês onde é que é. Venha, se arrependa, confesse seu pecado, recomece comigo. Eu estou te alertando, eu estou te corrigindo, eu estou dando tempo para você se arrepender. Esse tempo se chama hoje. Segundo, arrependa-se e renuncie ao pecado. Renuncie a essa influência imoral desse mundo sobre a sua vida. Jesus é santo. E a gente quer ser como Ele, a gente acabou de cantar. Ele odeia a iniquidade. Que tipo de iniquidade você tem permitido em sua vida? Arrependa-se. Não tente compensar a tua falta de santidade com trabalho na igreja, com ofertas. Não tente enganar Deus na vida pública, se no altar do teu coração está repleto de deuses desse século. Talvez você nem sabe quem é Apolo, Ártemis e todos os deuses do panteão grego e afins. Mas talvez outros deuses estão ocupando o altar do seu coração. Deuses da vaidade, do ego, do orgulho, da ganância, do medo, da ansiedade, da falta de domínio próprio. Quais são os deuses que estão no altar do teu coração que você não renuncia, não derruba, para deixar que Jesus tome conta desse altar? Arrependa-se do teu orgulho. É Jesus falando, irmãos, para nós, na palavra dele, para mim. Ele tem olhos como chamas de fogo, Ele tudo vê, e Ele te dá tempo hoje para se arrepender e se voltar para Ele. Não são apenas os não crentes que precisam se arrepender. A gente acha que esse mundo precisa de arrependimento. O não crente precisa se arrepender. Eu já sou salvo. Nós precisamos nos arrepender constantemente dos nossos pecados. Os salvos precisam de arrependimento para mudar os seus caminhos e andar no Espírito, andar na vontade de Deus, em plenitude de vida, com segurança, com alegria, com ousadia no Senhor. É tempo de amadurecer. Nós começamos esse ano falando isso. E fica dentro desse contexto também. É tempo de amadurecer e frutificar. Frutos de santidade.
Santidade que não pode ser compensada com trabalho, com serviço, com dedicação sacrificial. Não é o quanto você faz para Cristo, mas é o quanto Cristo faz em você. O quanto Ele é visto em sua vida. Aí sim, o que você fizer é lucro, é bênção, porque vai ser com alegria, com gratidão, com generosidade, com contentamento. Porque Jesus está agindo de dentro para fora. Santidade de vida é uma marca da igreja verdadeira. A santidade não é apenas a vontade de Deus, mas é o propósito de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 4 nos diz que Deus nos amou e nos escolheu em Cristo. Ele nos elegeu, irmãos, nos chamou para sermos santos. Esse é o propósito. Sermos santos, sem culpa diante dEle. E se o propósito de Deus é nossa santidade, o propósito de Satanás é frustrar os propósitos de Deus. Ele quer que você conviva com o pecado, que você comece sem amor, que você vá tolerando ensinos distorcidos, que você vá tolerando atos pecaminosos e que você se misture com esse mundo. Ele está sempre procurando te seduzir e te induzir a pecar. É tempo de amadurecer e frutificar. Frutos de santidade. Terceiro, confie na provisão e no sustento de Jesus sobre a sua vida e sua família. Jesus é bom. Jesus te diz, não é Apolo, Deus de vocês. Não são as associações, não são os sindicatos, não é isso que garante o sustento de vocês. Onde está o teu coração? Onde está a tua confiança? Nos sindicatos? No teu contratante? No teu cliente? No governo? No concurso? No patrão? Onde está a tua garantia? Onde está a tua confiança? Quem te sustenta? Quem é o teu socorro bem presente, como nós ouvimos hoje de manhã? Salmo 121. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se o Criador do universo, que criou tudo que há, tu acha que Ele não pode te sustentar, te conduzir e te dar satisfação no teu sustento? Creia, confie, obedeça. Ele não deixará que você tropece. Versículo 13, Salmo 121. Ele, aquele que o protege, não cochilará. Aquele que guarda Israel não cochila nem dorme. O Senhor é o seu protetor. O Senhor está no seu lado, como sombra que o abriga. A igreja está bem. A igreja está mal. A igreja está sendo alertada. Jesus está purificando a sua igreja. E apesar de lutas, tropeços, aqueles que se submetem aos processos de santificação do Senhor, que se mantêm fiéis, esses vão experimentar a plenitude de vida, que começa aqui. Vão reinar com Jesus em seu reino. Por isso, creia, vale a pena pagar o preço da fidelidade, da obediência. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém.